Você sabia que existe um versículo na Bíblia tão forte, tão direto, que muitos evitam pregar sobre ele? Um texto que confronta, sacode e expõe o que muitos querem esconder. Por que será que ninguém fala sobre isso nos púlpitos? O que está escrito que é tão desconfortável assim? E o mais importante, o que pode acontecer com quem ignora essa verdade? Se você já teve a sensação de que certas verdades são evitadas nas igrejas, se você sente que existe algo mais profundo na palavra que está sendo deixado de lado, então você precisa assistir esse vídeo até o fim, porque hoje vamos revelar um versículo que poucos têm coragem de pregar e o impacto que ele pode ter na sua vida espiritual. Já deixa o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comenta aqui embaixo. Você já ouviu um versículo que te confrontou de verdade? Qual foi? E claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. O versículo esquecido. Por que ninguém quer pregar esse? Texto da Bíblia é a palavra viva de Deus. Ela conforta, guia, ensina, mas também exorta, corrige e confronta. E é exatamente aqui que mora o problema. Muitos só querem ouvir o que agrada. O versículo que vamos revelar neste vídeo está em 2 Timóteo 4:3-4 e diz assim: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Esse texto é um alerta direto, um aviso para tempos difíceis. E se você reparar bem, ele descreve exatamente o que estamos vivendo hoje. Pense comigo, quantas pessoas estão buscando igrejas que dizem apenas o que elas querem ouvir? Quantos evitam qualquer mensagem que envolva arrependimento, santidade, confronto? Muitos preferem um evangelho do bem-estar, onde tudo é bênção, vitória e prosperidade, e ignoram a parte da renúncia, da cruz e do arrependimento. É por isso que esse versículo é esquecido. Porque ele não atrai aplausos, ele atrai consciência. E aqui vai um ponto importante. Não se trata de julgar igrejas ou pastores, mas sim de despertar pessoas. Muita gente está adormecida espiritualmente porque só está ouvindo meias verdades. E você? Já percebeu isso em algum lugar? Já sentiu que algo estava sendo escondido? Comenta aqui embaixo com sinceridade. O que está escrito realmente? Leitura e contexto bíblico completo. Quando lemos 2 Timóteo 4:3-4, é essencial entender que o apóstolo Paulo estava falando com Timóteo, um jovem líder espiritual, sobre o que aconteceria no fim dos tempos. E veja bem, ele não diz talvez aconteça, ele afirma com convicção, pois virá o tempo. Ou seja, não é uma possibilidade, é uma certeza. Paulo profetiza uma época em que as pessoas não suportariam mais ouvir a verdade, e por isso iriam atrás de pregadores que apenas alimentassem seus desejos. Agora veja o contexto. Nos versículos anteriores, Paulo diz a Timóteo, verso 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Isso mostra que o papel do verdadeiro pregador vai além de motivar. Ele também tem que corrigir, alertar, abrir os olhos. Paulo estava preparando Timóteo para uma geração que rejeitaria a verdade. Uma geração que preferiria o conforto da mentira ao desconforto da transformação. E aqui está o ponto crucial. Essa profecia não era apenas para o futuro distante. Ela já estava se cumprindo naquela época. E está ainda mais viva hoje. Muitos preferem mitos, ou seja, interpretações convenientes, distorções da palavra, promessas vazias que alimentam o ego, mas não tocam o espírito. E sabe o mais assustador? Isso não acontece fora da igreja. Acontece dentro dela. Pessoas que trocam a verdade do evangelho por uma mensagem adaptada aos seus interesses. Pessoas que não querem ser confrontadas,
querem ser consoladas, mesmo vivendo longe da vontade de Deus. É por isso que esse versículo é evitado, porque ele joga luz onde muitos querem manter as coisas nas sombras. Mas agora que você já conhece o texto e o seu contexto, vamos avançar. O que acontece quando alguém rejeita essa verdade? A rejeição da verdade, quando a palavra causa desconforto ou a verdade, tem um efeito colateral poderoso. Ela desconstrói tudo o que foi construído em cima da mentira. E é exatamente por isso que tantas pessoas a rejeitam. Quando a palavra de Deus confronta diretamente nossas atitudes, ela nos obriga a tomar uma decisão, mudar ou resistir. Infelizmente, muitos escolhem resistir, porque mudar exige arrependimento, humildade e renúncia. A rejeição da verdade é um processo sutil. Primeiro, a pessoa começa a ignorar certos textos da Bíblia. Depois, começa a distorcer suas interpretações para se sentir menos culpada. Com o tempo, ela se acostuma com uma versão adaptada do Evangelho e se fecha completamente para o que Deus realmente está dizendo. Jesus mesmo passou por isso. Em João 6,60, após ensinar verdades duras sobre o discipulado, muitos de seus seguidores disseram: "Dura é essa palavra, quem pode ouvi-la?" E no versículo 66 está escrito: "Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele." Ou seja, a rejeição da verdade afastou discípulos do próprio Cristo. O mesmo padrão se repete hoje. Quantas pessoas já abandonaram o caminho porque não suportaram ouvir a verdade? Quantas deixaram de ir à igreja porque se sentiram confrontadas demais? Quantas trocam igrejas que pregam santidade por lugares onde tudo pode? A palavra de Deus não foi feita para nos agradar, foi feita para nos transformar. E transformação muitas vezes dói. Mas aqui vai um alerta: rejeitar a verdade não anula as consequências dela. Ignorar uma direção divina não impede que o caminho se torne perigoso. E você? Já passou por algum momento em que a palavra te confrontou profundamente? Comenta aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Agora que entendemos o impacto da rejeição, vamos ver o que a Bíblia diz que já aconteceu com pessoas que ignoraram esse tipo de mensagem. O que já aconteceu com quem ignorou essa mensagem. Na Bíblia, a Bíblia está cheia de exemplos reais, profundos e impactantes sobre o que acontece com quem escolhe ignorar a verdade. Essas histórias não estão ali por acaso. Elas são alertas vivos para todos nós. Vamos começar com um dos exemplos mais emblemáticos: o rei Saul. Saul foi escolhido por Deus, ungido por Samuel, e tinha tudo para ser um líder abençoado. Mas em 1 Samuel 15, ele comete um erro gravíssimo. Desobedece a ordem direta de Deus ao poupar o rei Agag e os melhores despojos de guerra, quando o Senhor havia ordenado o contrário. Quando Samuel o confronta, Saul tenta justificar sua desobediência com aparência de espiritualidade. Poupei para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas Samuel responde com uma das frases mais fortes da Bíblia: obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Resultado? Saul perdeu o reino. Ele não apenas ignorou a verdade, como tentou maquiar a rebeldia com religiosidade. Isso custou caro. Outro exemplo chocante é o de Ananias e Safira em Atos 5. Eles mentiram ao Espírito Santo, tentando parecer mais generosos do que realmente eram. Mesmo vivendo no início da igreja, em meio a moveres poderosos de Deus, eles decidiram esconder a verdade. O que aconteceu? Ambos morreram instantaneamente. Esses casos nos mostram uma coisa: Deus leva a verdade a sério. Não se trata apenas de palavras bonitas ou mensagens motivacionais. Trata-se de vida ou morte espiritual, e às vezes até física. E não para por aí.
O próprio povo de Israel, inúmeras vezes, ignorou os profetas e as advertências de Deus. E o resultado foi sempre o mesmo: aflição, escravidão, destruição e arrependimento tardio. O padrão se repete ao longo das Escrituras. Quem ignora a verdade sofre as consequências. Mas quem se quebranta e ouve é restaurado. Estamos vivendo tempos em que muitos estão cometendo os mesmos erros. Mas será que estamos percebendo o que está acontecendo hoje? Reflexos da negligência espiritual-se. Você olhar ao redor com discernimento espiritual, verá que as consequências de ignorar a verdade bíblica estão se manifestando nos nossos dias de maneira clara e alarmante. Vivemos em uma geração saturada de informação, mas faminta por verdade. Temos igrejas cheias, mas corações vazios. Cultos com estrutura impecável, mas muitas vezes sem presença real de arrependimento. As pessoas estão correndo atrás de milagres, bênçãos e palavras de motivação. E não há nada de errado em querer isso. Mas o problema é quando o arrependimento, a santidade e a renúncia são retirados do centro do Evangelho. E o que isso tem gerado? Fé superficial. Muitos conhecem versículos decorados, mas não vivem a essência deles. Desvio em massa. Jovens e adultos abandonando a fé por não terem sido ensinados a suportar a verdade. Crescimento da apostasia. Doutrinas falsas, evangelhos distorcidos, movimentos que priorizam o emocional e negligenciam o espiritual. Normalização do pecado. O que antes era motivo de arrependimento, hoje é visto como expressão pessoal. E tudo isso é reflexo direto do que Paulo alertou. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Essa recusa está abrindo espaço para um engano coletivo, onde tudo pode, desde que Deus entenda o seu coração. Mas Deus não é um cúmplice das nossas vontades. Ele é o Senhor da verdade. E aqui está algo ainda mais sério. Quando a verdade é rejeitada, o engano se torna aceitável. Como em Romanos 1:25, onde Paulo fala de pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas criadas em lugar do Criador. O resultado é uma sociedade desorientada, emocionalmente ferida e espiritualmente vazia. Tudo isso no meio de uma era que se diz espiritualizada. Por isso, este vídeo é mais que um conteúdo. É um chamado de despertamento. Mas o que mais nos espera se continuarmos ignorando essa verdade? O que vai acontecer com quem continua ignorando esse alerta? A palavra de Deus é clara. Toda escolha tem uma consequência. E quando falamos sobre ignorar deliberadamente a verdade, a Bíblia não deixa margem para dúvidas. Existe um peso espiritual, uma colheita inevitável. Em 2 Tessalonicenses 2, o 10, o de 12, o apóstolo Paulo descreve o que acontecerá com os que rejeitam a verdade, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes envia um poder enganoso, a fim de que creiam na mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esse texto é assustador. Ele mostra que, quando alguém insiste em rejeitar a verdade, chega um momento em que o próprio Deus permite que essa pessoa seja entregue ao engano. Ela passa a acreditar que está no caminho certo, mesmo estando completamente longe da vontade divina. Isso significa que o risco maior não é apenas cair, mas não perceber mais que caiu. E Jesus também falou sobre isso. Em Mateus 7, 22, 23, ele declara: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui estamos falando de pessoas que estavam ativamente envolvidas,
no ambiente espiritual, mas que não viviam a verdade. Ignoraram a essência do Evangelho, substituíram relacionamento por performance e acabaram sendo rejeitadas por Jesus. A verdade que ninguém quer pregar é essa. Nem todo mundo que fala de Deus está com Deus. Nem todo ministério é aprovado só porque tem resultados. E nem toda palavra bonita vem do céu. Quem ignora a verdade hoje corre o risco de ser ignorado na eternidade. Mas ainda há esperança. Sempre há. E ela está no próximo e último capítulo. Como se proteger e viver de acordo com essa verdade escondida. Como se proteger e viver de acordo com essa verdade escondida. A verdade pode ser dura, pode doer, pode até nos abalar, mas ela também liberta, cura e transforma. Jesus disse em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque tem sede de algo real. Você não quer ser enganado, nem viver uma fé rasa. Então, como se proteger do engano e viver de forma alinhada com essa verdade que tantos têm evitado? Aqui vão 5 passos práticos e espirituais para viver segundo a verdade de Deus. Mergulhe na palavra diariamente. Não se alimente só de pregações. Leia a Bíblia por si mesmo. Ore antes, peça discernimento e permita que o Espírito Santo revele a verdade diretamente ao seu coração. Não rejeite o confronto espiritual. Se uma mensagem te incomoda, analise com humildade se não é Deus te chamando para mudança. Às vezes, o desconforto é um sinal de que algo precisa ser tratado. Examine os frutos, não só as palavras, nem todo discurso bonito vem do céu. Avalie se o conteúdo que você consome, de pregadores, canais, igrejas, produz frutos de arrependimento, transformação e santidade. Peça discernimento constantemente. O Espírito Santo é o nosso guia. Em tempos de engano, Ele é quem nos alerta. Ore pedindo sensibilidade espiritual para reconhecer o que é de Deus e o que é invenção humana. Ande com quem busca a verdade também. A caminhada cristã não foi feita para ser solitária. Busque pessoas que queiram crescer na verdade, que não tenham medo de se alinhar com a vontade de Deus, mesmo quando isso custa algo. A verdade que ninguém quer pregar é muitas vezes a que mais precisamos ouvir. E Deus te trouxe até aqui por um motivo: te despertar, te alinhar e te fortalecer. Você não está aqui por acaso. Hoje você descobriu um versículo que muita gente evita. Você viu o que está escrito, o que já aconteceu com quem ignorou, o que está acontecendo agora e o que ainda virá para quem continuar rejeitando a verdade. Agora é com você. Se essa mensagem falou com você, deixe um comentário dizendo: eu escolho viver a verdade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui nós falamos o que precisa ser falado, com base na palavra, sem medo de confronto. Que a verdade da palavra te liberte. Que você seja cheio do Espírito Santo e que nunca mais aceite viver um evangelho incompleto. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.